Irmãos, como a Cláudia já mencionou aqui, né? Não era eu que estaria trazendo estudo nesta manhã. A pessoa que queria trazer não pôde vir, teve imprevisto. Então, nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, né? Se Ele me colocou aqui hoje, trouxeram vocês aqui, é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Amém? E o estudo ao qual ficou para me trazer nesta manhã, o tema é princípio da honra. Então nós vamos falar nesta manhã, irmãos, sobre o que é honra, né? A honra, os seus princípios e recompensas, né? No entanto, nós vamos passear em alguns versículos da Bíblia, né? E, no entanto, desde já quero falar para vocês que toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Amém. E através de nós, né, irmãos? E eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos nesta manhã. O homem merece honra? O que vocês acham? Sim ou não? Merece, irmão? Sim. Mas não porque, quando eu falo homem, é referindo a homem e mulher. Não porque nós somos merecedores, né? Mas porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, o homem merece honra, sim. Eu queria falar para os irmãos o significado de honra. O que é honra? Honra é valorização, é você valorizar aquilo que o outro fez, aquilo que o outro tem. Honra é apreciação, é você apreciar aquilo que o outro fez, aquilo que o outro tem. Então, o homem, ele merece honra sim. Igual eu falei, não porque nós merecemos, mas porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós honramos, irmãos, quando nós honramos o homem, nós estamos também honrando a Deus. E quando nós não honramos, automaticamente já gera em nós, em nosso coração, a desonra. E o que é desonra? Qual o significado de desonra? É não demonstrar respeito, é não valorizar o outro, é não apreciar aquilo que o outro tem, aquilo que o outro fez. É isso, o valor da desonra, quando nós não honramos. E por que nós devemos honrar o homem, irmãos? E o pastor faz muito isso aqui. Às vezes, quando nós fazemos um mutirão, o pastor faz questão da gente vir aqui na frente e ele nomeia quem ajudou, quem teve naquela obra. O que é isso? Isso é a honra. O pastor está reconhecendo o seu valor, o pastor está reconhecendo o seu esforço, o seu trabalho. Quando nós não honramos, nós estamos desonrando a Deus. Por quê, irmãos? Eu quero só dar um exemplo. Só para simplificar, tem como você ver aqui, Lucas e Roma, rapidinho, só para nós demonstrarmos aqui na prática o valor da honra e por que nós devemos honrar o homem. Deixa eu ficar aqui um pouquinho, irmãos. Pode ficar aqui, vamos dar um exemplo aqui na prática, irmãos. Juan, aqui ele representa Jesus, irmão. Juan está representando Jesus. E Lucas está representando o homem ou a mulher, representando o ser humano. Então, quando nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, correto? Então, quando eu olho para o Lucas, para o homem, o que eu estou vendo? Jesus. Eu estou vendo Jesus. Então, quando eu honro Lucas, o homem, eu estou fazendo o quê? Honrando a Deus. Quando eu desonro Lucas, o que eu estou desonrando? A Deus. Então, por isso, irmãos, o homem merece honra sim. Glória é diferente de glória. A glória só Deus merece, mas a honra o ser humano merece. A honra é valorizar. Se eu honro Lucas, automaticamente eu estou honrando Jesus. E se eu desonro Lucas, eu estou desonrando Jesus. É só para os irmãos entenderem por que o homem deve ser honrado. Obrigado. Deus abençoe. Nessa manhã, irmãos, eu quero abordar, vai ser bem rápido, três tópicos de recompensas que nós ganhamos quando nós honramos a Deus. Eu quero falar sobre 3 tipos de recompensa: a recompensa parcial, a recompensa nenhuma ou a recompensa completa. Qual vocês querem? Completa é melhor, né? E eu quero convidar os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias lá em Marcos, no capítulo 6.
Em Mateus capítulo 18, Jesus fala assim: quem receber uma dessas crianças, a mim está recebendo. É por isso que é a honra. Quando nós recebemos pessoas em nome de Jesus, nós estamos honrando a Jesus. Marcos capítulo 6, eu estarei lendo do versículo 6, ou do versículo 1 até o versículo 5. E esse texto, o primeiro texto que nós vamos ler, eu já vou falar da recompensa parcial. Os irmãos acharam aí? Marcos capítulo 6, versículo 1 até o 5. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, ou seja, cidade de Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E Jesus, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar os poucos doentes e impondo-lhe as mãos. Irmãos, olha só, nós sabemos, quando nós lemos e estudamos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus ele fez diversos milagres. Alguns, como fez cego voltar a enxergar, paralítico voltar a andar, ressuscitou mortos. Então Jesus fez diversos milagres. Mas se nós olharmos aqui nesse texto qual nós lemos, no versículo 2, olha só, as pessoas admiravam e se impressionavam com a pregação de Jesus. As pessoas se admiravam, as pessoas achavam bonito, as pessoas tinham admiração. Naquele momento as pessoas estavam honrando Jesus, porque eles achavam bonito, se admiravam. Mas no versículo 3, o que eu quero falar para os irmãos, antes de entrar no versículo 3, é que essas pessoas que estavam ali em Nazaré, essas pessoas eram crentes, eles sabiam da vinda de Jesus, eles sabiam da profecia de Isaías, eles sabiam. Mas qual era o Jesus que eles estavam esperando? Porque naquela época, irmãos, os judeus viviam sob o jugo de Roma. Então eles estavam esperando o quê? Um Jesus que viesse um rei político, um rei que tirasse Roma do poder, porque eles estavam sob o jugo de Roma. Então eles esperavam um rei que viesse do palácio. Mas quando Jesus começou a ensinar ali, eles demonstraram honra. Por quê? Porque o rei que Jesus se apresentou, o Salvador que Jesus se apresentou para aquele povo, não era o rei que o povo esperava. Então eles começaram, eles conheceram Jesus. Falaram: não, mas esse aí não é o filho de Maria, não é o filho de José, não é o irmão de Judas, de Simão, de Tiago. Então aí Jesus está dizendo que o profeta ele não é honrado na sua casa. É dessa forma, quando as pessoas conheceram ele e já viram que ele não era o rei que eles imaginavam que viria para tirar Roma do poder, então naquele momento eles não honraram Jesus. E eu quero falar para os irmãos, quando eles não honraram Jesus, eles não deram credibilidade, eles não valorizaram quem era Jesus, eles não reconheceram Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. E como eu falei no início, Jesus fez vários milagres, muitos milagres, e a Bíblia diz que ali Jesus ele não pôde fazer. Por que ele não pôde fazer? Sendo o Salvador, sendo o Rei, sendo o Mestre, sendo Deus do impossível, que pode fazer todas as coisas. Mas naquele momento a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer. Não é que Jesus não quis fazer, né, pastor? Ele não pôde. Por que ele não pôde? Porque as pessoas não receberam. As pessoas não valorizaram Jesus. As pessoas não quiseram receber o milagre de Jesus. E quando nós não abrimos nosso coração para receber aquilo que Jesus tem para nós, Ele também não vai dar para nós, irmãos. Ele não vai dar. Por quê? Porque Jesus ele não é invasor. Ele não vai fazer algo que você não quer, que você não peça. Apesar de Jesus sondar os nossos corações e saber daquilo que nós necessitamos,
muitas vezes, ou sempre, é necessário que nós abrimos a nossa boca. Nós falamos: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Um exemplo prático, o cego Bartimeu, ele clamou incessantemente, insistentemente por Jesus. E muitos que estavam ali repreenderam ele. E quando ele é levado diante de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Olha só, ele era mendigo, ele era pobre, ele era cego, ele tinha várias características que apresentavam ele. Ele podia pedir dinheiro, sim. Ele podia pedir uma vida melhor, sim. Mas o que ele pede? Senhor, que eu tenha visto, que eu volte a enxergar. Então é necessário que Jesus fez exatamente o que ele pediu. Jesus não deu riqueza, Jesus não deu dinheiro, Jesus não deu um local melhor para ele pedir suas ofertas, as suas esmolas. Jesus deu as vistas para ele, e através das vistas dele está voltando a enxergar, ele pode adquirir tudo aquilo que ele almeja. Ele pode trabalhar, ele pode adquirir riqueza, mas naquele momento o que ele precisava e necessitava era de voltar a enxergar. E Jesus assim o fez. Mas aquele povo lá em Nazaré, eles não deram credibilidade para Jesus, credibilidade nenhuma. Então por isso que Jesus não pôde fazer. E Jesus não foi honrado ali. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Só algumas coisas. Jesus só curou talvez uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma artrite. Jesus não fez grandes milagres naquele momento. Então esse povo, irmãos, o que eles receberam? Por honra, eles receberam uma recompensa parcial. Eu creio, imagino que ali tinha muitas pessoas que precisavam de grandes milagres, mas não receberam. Receberam uma recompensa parcial. Irmãos, nós podemos demonstrar a honra de vários modelos, irmãos. Nós podemos demonstrar a honra em obras, em pensamentos, mas eu quero deixar bem claro, irmão, que toda a honra, ela vem do coração. Toda a honra vem do coração. Abra comigo em Isaías 29, do versículo 13. Devemos demonstrar honra em obras e pensamentos. Eu quero compartilhar isso com os irmãos lá em Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos ensinados por homens. Então, irmãos, aquele povo, eles honravam Deus com suas obras, com seus pensamentos, mas o importante que era o coração, eles não honravam, o coração estava longe de Deus. Então que nós, irmãos, venhamos honrar a Deus, não somente com obras, nem com pensamento, mas também com o nosso coração. É bem verdade que hoje, irmão, nós vivemos uma cultura. A cultura que nós vivemos hoje, infelizmente, é uma cultura da desonra, onde nós falamos mal de alguém, onde nós gostamos das fofocas, onde nós chamamos uma pessoa pelo apelido, e o apelido que aquela pessoa menos gosta é o que você insiste em chamar. O que é isso, irmãos? É uma cultura da desonra. Nós não valorizamos, nós não honramos, nós preferimos, em vez disso, desonrar. Então, irmãos, eu quero só dar um exemplo aqui rapidinho do que é honra. Aquele que Jesus, que nós lemos, que Jesus ele não foi honrado na sua terra. E essa prática, na prática, na verdade, nós vemos nos nossos dias. Esses dias eu estava lendo, irmão, uma reportagem, para quem aqui conhece, sobre Fórmula 1. E tinha uma corrida de Fórmula 1 lá no México. E o corredor de lá, o corredor mexicano, ele sai em 17º lugar. De 20 competidores, de 20 corredores, ele saiu em 17º. E ao final, o término da corrida, ele chegou em 7º lugar. E toda vez que ele dava a volta, ele passava em frente à sua torcida, o povo ovacionava, aplaudia esse corredor. O que é isso? O povo honrou aquele corredor. Agora nós vamos para o Brasil, para o nosso Brasil. Vamos falar do Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, irmão, para quem não conhece, por
Por vários anos, o Rubinho Barrichello, ele ficou entre o 20º piloto, os melhores pilotos do planeta. Ele era entre os melhores do planeta. Mas chegou uma época, irmãos, ao término da sua carreira, ele ficou sendo o segundo piloto melhor do planeta. Ele só ficava atrás do seu companheiro de equipe, que era o Schumacher. E ele corria numa das melhores equipes, a mais cara, mais valorizada do mundo. Então o Barrichello ficou por diversas vezes sendo o segundo piloto melhor do planeta. Agora eu pergunto, ele teve honra no Brasil? Não teve, irmãos. O Barrichello não foi honrado aqui no Brasil. O que nós vimos do Barrichello muitas vezes era memes na internet, falando que a corrida começava no domingo e o Barrichello chegava só na segunda. As pessoas aqui no Brasil teve o segundo piloto melhor do planeta, ele não teve honra. E quando nós não honramos, irmão, nós estamos desonrando. E isso é muito sério, irmão. Desonra é algo assim, que nós deixamos de honrar a Deus. E eu quero falar de uma passagem muito interessante, irmãos, também, da cultura da honra. Nós falamos da cultura da desonra, né? E tem a cultura da honra. E eu quero falar para os irmãos, lá em Marcos, não precisa abrir não, só vou citar, lá em Marcos, no capítulo 9, no 33, eu quero falar para vocês que Jesus, sendo o Salvador do mundo, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, Jesus, ele honrou os seus discípulos. Jesus honrou os discípulos. Lá em Marcos capítulo 9, a Bíblia vai falar que durante a última ceia, Jesus reúne os discípulos e eles vão então tomar a última ceia. Essa passagem é muito interessante, onde pessoas muitas vezes levam por outro lado. E eu quero embasar na Bíblia o que essa passagem realmente estava querendo dizer. Jesus reúne os discípulos para a última ceia. E eles começam a se perguntar entre eles: quem é o maior? Quem é o maior? Porque talvez eles queriam sentar na mesa próximo de Jesus, eles queriam saber, discutiram quem era o maior. Irmãos, nessa passagem, na verdade, eles não queriam saber quem era o maior. Pelo contrário, eles queriam descobrir quem era o menor. E nós focamos só em quem era o maior, sendo que eles queriam saber quem era o menor. Interessante essa passagem. Por quê, irmãos? Porque na cultura judaica naquela época, quando as pessoas recebiam alguém em sua casa, qual que era a cultura? Eles pegavam o servo para lavar os pés dos convidados. Então, quando Jesus reuniu com os discípulos já pensaram: ó, eu não vou lavar o pé de ninguém, eu não vou ser servo de ninguém. Então eles foram para o outro lado. Não, então vamos ver quem é maior. Porque quem é maior, obviamente, eles saberiam quem era o menor. Então eles estavam correndo de lavar os pés. E Jesus, sabendo de tudo isso, Jesus falou: olha, na verdade Jesus dá uma missão para os discípulos. Essa lição é muito, muito bacana, né, pastor Bessi? Jesus, então, ele pega o avental, coloca essa cintura, pega a bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Jesus honrou os discípulos. E Jesus fala para eles: olha, vocês querem saber quem é o maior? Mas o maior é aquele que senta ao meu lado. O maior não é aquele que está sendo servido. O maior é aquele que serve. Então eu quero falar para você nessa manhã: você quer um lugar de destaque? Você quer um lugar de destaque? Quer trabalhar na igreja, na obra do Senhor? Então serve, irmãos. Se você servir, você está servindo a Deus. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Então nós somos da mesma forma. Nós estamos aqui não para um lugar de destaque, não porque eu estou trazendo a palavra de hoje que eu sou melhor do que vocês que estão sentados. Não. Nós todos estamos aqui para servir. Teve a oportunidade de servir? Sirva, irmão. Mas não sirva já pensando que vai ter algo em troca. Ah, eu vou servir porque aquele fulano depois ele vai me devolver. Não é isso, irmãos. Isso não é servir. É se você emprestar. Nós temos que servir sem ter nada em troca. Porque quando eu sirvo o Lucas, não é o Lucas que vai me retribuir, vai ser a Cláudia que vai me retribuir na frente. E assim, irmãos, sucessivamente, nós devemos servir sem ter nada em troca. Então Jesus honrou os discípulos. Agora, irmãos, eu quero falar de uma recompensa. Primeiro, falando da recompensa parcial. Jesus fez só algumas curas, né? E isso foi recompensa parcial. Agora eu quero falar da recompensa nenhuma. Recompensa nenhuma, lá em Lucas, no capítulo 5. Os irmãos puderem abrir, só para...
Lucas capítulo 5, irmãos, vai falar que da cura do paralítico de Cafarnaum. A Bíblia vai dizer que Jesus estava ensinando em uma casa. E nessa casa, irmãos, havia muitas pessoas de tal forma que quem estava dentro não tinha como sair, e quem estava lá fora não tinha como entrar. Jesus estava ensinando em uma casa, essa casa havia muita multidão, porque quando as pessoas sabiam que Jesus estaria em determinado lugar, as pessoas iam até Jesus. A fama de Jesus já tinha corrido por toda a Galileia. Então as pessoas sabiam que onde Jesus estava havia uma grande multidão. E a Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Até certo ponto, irmãos, Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre. Havia muitas pessoas, muita gente, e Jesus até então não havia realizado nenhum milagre, a não ser quando chegaram 4 amigos com um paralítico, e eles não podendo entrar pela porta porque havia uma grande multidão. O que eles fizeram? Eles subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram o paralítico até no centro da casa onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé dos amigos, Jesus vendo a fé daqueles amigos, Jesus disse ao paralítico: perdoado estão os seus pecados. Mas só que nessa casa, irmãos, havia fariseus, os mestres da lei daquela época. Eles estavam ali presentes, e eles pensaram, em seu pensamento, eles não abriram a boca, eles pensaram: quem é esse para perdoar pecado? Quem perdoa não é só Deus? Então Jesus, vendo os pensamentos daqueles homens, Jesus vira para eles e disse: qual é o mais fácil? Eu dizer para ele: perdoados estão os seus pecados? Ou falar para ele pegar a sua cama e levantar? Qual é o mais fácil? Eu perdoar o pecado ou eu curar ele? E os discípulos, irmãos, não souberam falar nada. Os discípulos nada falaram. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz, lá no versículo 17, lá em Lucas, no capítulo 17, 5:17. O único propósito de Jesus estar ali não era para curar aquele paralítico, irmãos. Paralítico. No entanto, Jesus não ia curá-lo, Jesus só ia perdoar os pecados dele. Mas o propósito de Jesus estar naquela casa era para que, olha só, o versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, com Jesus. Para quê? Para curar. Então, qual era o propósito de Jesus naquele lugar, irmãos? Era curar os fariseus. Jesus não foi lá para curar o paralítico. Jesus queria curar os fariseus, os mestres da lei. Então, quando Jesus pergunta qual é mais fácil, eles não sabem responder. Jesus diz: olha, para vocês entenderem que o Filho do Homem ele tem poder na terra, ele disse ao paralítico: pega a tua cama, anda e vai embora. Pega a tua cama, levanta e vai. Jesus não ia curar aquele homem. O propósito de Jesus não era curar aquele homem, mas por causa de algumas pessoas que que desonraram Jesus. Jesus mostrou para ele que Jesus tinha poder na terra, não só para perdoar, mas também para curar. E aqueles homens, irmãos, os mestres da lei, os fariseus, eles saíram, eles não deram credibilidade, eles não honraram Jesus. O que aconteceu, irmãos? Aqueles homens eles não foram curados. Isso é o que? Quando nós desonramos Jesus, nós não reconhecemos o poder de Deus, nós não reconhecemos que Jesus tem toda a autoridade na terra e no céu. Esses homens ganharam o que? Recompensa nenhuma. Eles não foram recompensados. Por quê? Porque eles não valorizaram, eles não deram credibilidade, eles não deram credibilidade para Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Então esses homens não ganharam recompensa nenhuma. E agora, irmãos, eu quero falar sobre uma recompensa completa. Essa eu creio que todos nós conseguimos aqui entender o que é recompensa completa quando nós honramos a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Recompensa completa, irmãos. Eu quero que os irmãos abram comigo lá em Mateus, capítulo 8, para que nós venhamos entender todo o texto e contexto. Recompensa completa. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o versículo 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violento, atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus continua dizendo que nunca viu tamanha fé em Jerusalém. Irmãos, para vocês entenderem o que é um centurião romano naquela época. Um centurião centurião de 100. Aquele homem ele tinha 100 soldados que era subordinado a ele. Ou seja, e ele também ele tinha um poder maior em Roma, que ele era subordinado. Então ele recebia o poder do alto de Roma e ele passava para os 100 soldados, o soldado ao qual ele era subordinado. E ele fala para Jesus: Senhor, basta somente uma palavra sua e o meu servo ficará curado. Ele estava dizendo para Jesus: eu sei o que é isso. Eu tenho 100 soldados. Eu tenho 100 soldados que são subordinados a mim. E se eu mando eles fazerem alguma coisa, eles vão lá e fazem. E se eu mando eles virem, voltarem, eles voltam. Ou seja, ele recebia poder de Roma, ele sabia não estava no poder dele, e ele passava esse poder para o centurião. Na verdade, ele está falando assim, irmãos: Jesus, eu sei quem é o Senhor. Eu sei de onde vem a sua autoridade. Eu sei de onde vem a sua autoridade. Se o Senhor disser uma palavra, essa palavra ela vai ter que ir. Ele estava reconhecendo o que é isso, irmãos. Ele estava dando honra a Jesus. Ele conhecia da onde veio Jesus e da onde Jesus recebia o poder. Isso é muito maravilhoso, irmãos. E Jesus disse que ele vai, quando você chegar lá, o seu soldado vai ficar curado. E assim aconteceu. Quando ele chegou lá, irmãos, o seu servo já estava curado. O que é isso, irmãos? Isso é honra. Eu reconheço quem é Jesus. O soldado reconheceu quem é Jesus. E ele sabia de onde vinha o poder de Jesus. Isso é honra. Ele honrou. E um detalhe interessante, irmãos, olha só o que Jesus está falando. Eu nunca vi em Jerusalém. Jesus está falando em toda Jerusalém tanta fé quanto aquele homem. Aquele homem era um leitor da Bíblia? Não, ele não era, irmãos. Ele não lia a Bíblia. Mas ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus, ao contrário de muitos em Jerusalém. Até mesmo Jesus está colocando a sua mãe também nesse meio. Aquele homem teve mais fé do que Maria. Aquele homem teve mais fé do que João Batista. Quem lembra quando João Batista foi preso? João Batista foi preso e João Batista teve dúvida de quem era Jesus. Ele manda o seu discípulo lá: não, vai lá e pergunta se realmente Jesus era aquele que estava para vir. Vai lá e pergunta se Jesus realmente é o Messias. Naquele momento, João Batista batizou Jesus, mas naquele momento ele teve dúvida realmente se Jesus era o Salvador. Então Jesus ele generalizou: eu não vi em Jerusalém tamanha fé quanto a desse homem. Irmãos, você quer agradar o coração de Jesus? Você quer receber o seu propósito? Você quer ser abençoado por Jesus? Honra Jesus. Honra incondicionalmente, irmãos. Reconheça da onde vem o poder de Jesus. Reconheça o que Jesus ele pode fazer por nós. Quando nós temos essa compreensão, Jesus vai te honrar, irmãos. Assim como ele honrou esse centurião. É necessário que nós geramos essa fé tremenda, essa honra tremenda em nossos corações quando falamos de Jesus. E recompensa completa. Eu quero citar mais um versículo, irmãos. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos
7, capítulo 24, eu lerei até o versículo 30, que fala sobre a mulher cananeia. Só para nós fecharmos aqui. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém soubesse. Mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, olha só, ouvindo falar dele, ela foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixe primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Irmãos, quando nós lemos esse texto incompleto, nós vamos ver que Jesus, ele queria descansar, irmãos. Ele foi para uma terra de Tiro e Sidom a fim de descansar, ele queria ficar só. E nesse momento, quem estava com os discípulos, quando estava com Jesus, era somente os discípulos. E essa mulher, ela pediu insistentemente, para que Jesus curasse o filho daquela mulher. Se nós observarmos o texto, aquela mulher, ela não falou uma, nem duas, nem três vezes, mas ela pediu insistentemente. Isso prova para mim e para você que Jesus não estava dando atenção devida àquela mulher, mas por causa da fé, irmãos. O texto diz que ela ouviu falar de Jesus. E por onde que vem a nossa fé? Ouvir a palavra de Deus. E essa mulher, apesar dela ser uma mulher estrangeira, ela conhecia, ela ouviu falar da palavra de Deus, ao ponto de Jesus dizer para ela para ela ir embora, quando chegasse lá a filha dela estaria curada, porque Jesus viu uma fé tremenda no coração daquela mulher. Agora imagine, irmãos, como eu disse, Jesus, ele fez vários milagres, ressurreição, fez paralítico andar, fez coxo andar, e muitos dos milagres de Jesus aconteciam onde? Em lugares abertos, aonde havia multidão. Por várias vezes Jesus fez milagres aonde havia uma grande multidão. E agora Jesus se encontra sozinho com os discípulos, e aquela mulher vai atrás de Jesus, necessitando de um milagre. Eu quero conjecturar, irmãos, a Bíblia não diz, mas é conjectura minha. Aquela mulher, irmãos, ela podia pensar assim: ah, Senhor, o Senhor está aqui agora sozinho com os discípulos, o Senhor está fora do holofotes, o Senhor não tem multidão para te aplaudir, o Senhor está aqui sozinho, é por isso que você não quer fazer a cura da minha filha? Ela podia pensar isso, ela podia colocar um processo em Jesus, falar: eu vou te processar por injúria racial, o Senhor é judeu, eu estou me menosprezando porque eu sou uma mulher grega. Ela podia pensar tudo isso, irmãos, de Jesus. Mas, por outro lado, irmãos, ela reconheceu o poder de Deus, ela reconheceu o poder de Jesus. Ela foi uma mulher simples, paciente e insistente, ao ponto dela alcançar o seu milagre. Por quê, irmãos? Porque ela gerou uma fé tremenda. Ela simplesmente ouviu falar de Jesus, ela sabia dos milagres, dos sinais, do prodígio que Jesus tinha feito e que Jesus tinha poder para fazer sobre a vida dela. Então ela não parou em nenhum momento, ela continuou insistindo por Jesus, para que Jesus curasse a sua filha. Ela não murmurou, ela não reclamou, mas ela ousou da fé que tinha no seu coração. E essa mulher que recebeu uma recompensa, irmão, completa. É isso que nós recebemos quando nós entendemos o poder que está sobre Jesus. Quando nós entendemos de onde vem o poder de Jesus, sem murmurarmos.
Porque murmuração, irmãos, é desonra. Quando a gente murmura, nada está tudo certo, eu oro, não acontece nada, eu entreguei o currículo ali, ninguém me chamou, eu começo a murmurar. O que eu estou falando para Deus? O que eu estou falando para Jesus? Eu estou desonrando Jesus, eu não estou dando credibilidade na minha oração, eu não estou dando credibilidade no pedido que eu fiz para o Senhor. Só que muitas vezes, irmão, nós queremos o milagre. Nós oramos hoje, quando chega na nossa casa, nós queremos que o milagre esteja lá. E não é assim, irmãos. Eclesiastes diz que tudo tem um tempo determinado, debaixo dos céus, sobre essa terra. Tudo tem um tempo determinado. O tempo é de quem? O tempo é de Deus. Se fosse por nós, é claro que nós queríamos algo agora, mas nós temos que orar ao Senhor e esperar o tempo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vamos passar por processo, onde muitas vezes nós começamos a querer desistir, porque o processo está doloroso, o processo é pesado. Irmãos, mas não há recompensa sem o processo. É necessário que nós passemos pelo processo. Jesus passou pelo processo. Quem lembra quando Jesus foi batizado? Jesus foi batizado por João Batista, e naquele momento o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, ele leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Muitas pessoas dizem que Jesus foi para o deserto, mas não foi com o propósito de ser tentado. Satanás apareceu lá. Não, Jesus foi com o propósito de ser tentado por Satanás. Porque a palavra de Deus diz que tudo e em tudo ele foi tentado. E Jesus venceu esse processo. O interessante nessa palavra, irmãos, é que quando Jesus já estava há 40 dias no deserto, Satanás aparece para Jesus. Satanás pergunta. Satanás aparece em forma de anjo, um anjo de luz. Não aparece em forma de Satanás. Ele aparece em forma de anjo para Jesus e disse: olha, o seu pai me mandou aqui para me te dar a recompensa, porque você venceu. Eu vim te dar a recompensa. Agora, aí Satanás fala para Jesus: agora me prove que você é realmente o Filho de Deus, se eu não vim no lugar errado. Olha como Satanás é, irmãos. Ele estava na forma de anjo de luz. Aí Jesus: então qual é a prova que você quer que eu faça para eu provar que eu sou filho de Deus? Satanás falou: pega essas pedras, transforma em pão. Mas Jesus sabia, irmão, Jesus sabia quem tinha enviado. Quando Jesus foi batizado por João Batista, desceu uma voz do céu que disse: este é o meu filho, a qual eu comprazo, a qual eu tenho prazer. Então Jesus disse para Satanás: olha, você quer que eu te prove, mas eu não preciso provar para você, porque eu sei quem me enviou. Jesus ouviu a voz de Deus: esse é o meu filho. Então Jesus não necessitava provar nada para ninguém. Jesus citou esse texto que está em Deuteronômio, assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Jesus citou 3 versículos que está em Deuteronômio, e o Satanás ele não conseguiu mais ficar escondido. Ele teve que se bater em retirada. Talvez você possa passar por um momento de aflição em tua vida, irmãos, mas eu quero falar para você: tem momentos em nossas vidas que nós vamos vencer a nossa batalha, a nossa guerra, somente com a palavra de Deus. Porque há tribulações em nossas vidas que nós não devemos lutar contra sangue, nem contra pessoas, nem contra sangue, irmãos. Há batalhas que são espirituais. E quando Jesus disse isso para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Satanás não pôde mais ficar escondido, irmãos. Jesus disse: está escrito. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vamos em igrejas por aí, irmãos, eu não vou citar nome porque não é da nossa índole, mas existem sim igrejas que tem a mania de falar. Eu falo mania porque eu acho que isso não provém de Deus. Porque tem igreja que diz: eis que te digo, eis que te digo. Irmão, se você for igreja que fala dessa forma, eis que te digo, Satanás vai continuar lá penetrado, Satanás vai continuar lá filtrado. Mas quando você diz: está escrito, Satanás não consegue ficar camuflado, irmãos. Aleluia, Jesus.
Está escrito. É isso que nós temos que entender. Não é esse que te digo. Quando você diz está escrito, você está mencionando, você está honrando Deus. Se Deus diz que está escrito, é porque nessa palavra tem poder. Eu queria que vocês entendessem então isso, irmãos, que há recompensa completa quando nós honramos a Deus, e há recompensa nenhuma quando nós não valorizamos pessoas. Por que pessoas? Porque quando eu valorizo pessoas, eu estou valorizando automaticamente aquele que me criou, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então quando eu honro alguém, eu estou honrando a Deus. E quando nós fazemos isso, nós vamos receber uma recompensa completa. Agora, quando há lugar que Jesus entra e você não dá credibilidade, Jesus não vai fazer milagre. Jesus vai fazer algumas curas de dor de cabeça. E o que seria isso? Uma recompensa incompleta. Agora, quando nós não reconhecemos Jesus de forma alguma, infelizmente, irmãos, eu creio que ninguém tem esse pensamento, que quando nós não reconhecemos, nós iremos ganhar recompensa nenhuma. Então, que nessa manhã, irmão, nós podemos sair daqui entendendo que a honra, ela faz parte do caráter cristão. A honra faz parte do caráter cristão. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a partir desse momento, até então, antes de nós recebermos Jesus como Salvador da nossa vida, nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos criaturas, nós fomos criados por Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, a partir daquele momento foi-lhe dado o poder de se tornarem filhos. Então que nessa manhã todos nós venhamos entender que nós somos filhos do Senhor, amém? Que nós possamos honrá-los todos aqueles, porque a honra, irmão, a honra é valorizar, como eu falei no início. A honra é você valorizar, é você reconhecer uma atitude boa. É por isso que eu louvo a Deus a vez do pastor Wando. Não estou querendo falando para te exaltar, pastor, mas eu acho muito bonito a sua parte. Quando o Senhor chama as pessoas aqui, o Senhor faz esse princípio da honra. O Senhor valoriza quem esteve na frente. Não é para menosprezar quem não pôde vir, mas pelo contrário, valorizar aqueles que vieram. Eu acho louvável isso na sua vida, pastor. Irmãos, eu pedi para os irmãos se colocassem de pé. Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por esse dia, por essa manhã. Nós possamos sair daqui, irmãos, entender.